Vamos lá, né? Bom dia novamente a todos. Nós estamos estudando a carta de Efésios, mas o seu contexto... Obrigado, irmão. O seu contexto ético. E na primeira aula nós vimos do contexto ético da carta de Efésios sobre a conduta, de forma geral, de como o cristão deve se comportar. Na segunda aula nós falamos sobre o casamento, né? Sobre a unidade do casamento, tem todos aqueles atributos do casamento. E na aula de hoje vamos falar sobre as relações familiares, né? Sobre pais e filhos. O nosso texto está em Efésios, do capítulo 6, do 1 ao 4. Vocês podem abrir a Bíblia e eu vou fazer uma oração. Senhor, obrigado por estar aqui, Deus. Mais uma vez, usa-me para estar falando da Tua palavra, da verdade e do Evangelho. Que os corações que estejam presentes nessa sala, Pai, venham estar sedentos pela Tua palavra também. Venham se abrir, Deus, e venham compreender. Venham ter a mente clareada. E acima de tudo, Senhor, que possamos cumprir tudo que está em Tua palavra. Cumprir os Teus desígnios para as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o texto de Efésios, que vai falar justamente sobre a relação entre pais e filhos. Efésios 6, do capítulo 1 até o verso 4. Eu vou abrir aqui e vou ler, tá certo? Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, de imediato, quando eu estava preparando as aulas sobre a visão ética da carta de Efésios, quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei em dúvida se eu colocaria esse texto, esse assunto, né, no bloco que falava sobre casamento, porque você pode ver que um precede o outro, né? Você fala de casamento e logo em seguida Paulo está falando sobre pais e filhos, né? Já que o casamento, de certa forma, é o início de uma família. E aí eu pensei em colocar esses dois blocos, tanto o casamento quanto a família, juntos. Só que eu vi que não ia dar tempo, porque assim, os assuntos eles se multiplicam, principalmente nesses dois temas que são tão atuais e corriqueiros no nosso dia a dia, e principalmente para nós, somos cristãos, que convivemos com isso constantemente, sobre a figura do casamento e a figura da família. Então eu resolvi colocar na aula passada só sobre casamento e esta aula só sobre a continuação, os pais e filhos. Lembrando que essas duas aulas elas são juntas, né? Quem perdeu a aula passada, você pode tentar ver no YouTube, porque o ideal é que você veja a primeira aula de casamento para depois ver essa aula, porque elas são contínuas. Então, para falar sobre pais e filhos, eu faço uma pergunta para vocês. Quando Paulo está dando conselhos, tanto para os filhos quanto para os pais, o que é que vocês têm em mente? O que é que ele está tratando ali? De que entidade, de que instituição Paulo está tratando? O que é que vocês acham que Paulo ali está falando? Para quem? Ninguém sabe? Sobre a família. E também, quando eu estava fazendo essa aula, eu lembrei de uma história muito interessante, que eu acho que vocês devem conhecer essa história. De um homem que fez uma viagem, tá certo? Foi para uma guerra. E depois dessa guerra, esse homem, ele se perde em alto mar, só que em alto mar ali, ele se para em uma ilha, ele encontra uma mulher nessa ilha, e aí ele passa a viver nessa ilha. Só que esse homem nunca esqueceu a sua família. Alguém sabe que história é essa? Muito bem, Ulisses. Então assim, quando eu preparei a aula, eu lembrei de Ulisses. Ulisses talvez para os gregos seja o maior exemplo de figura paterna. A figura de Ulisses. Quem era Ulisses? Ulisses foi aquele guerreiro que ele teve a ideia do cavalo de Troia, que venceu a guerra de Troia e os helenos. E Ulisses passou 10 anos em uma guerra. Ulisses era casado e tinha um filho. Ulisses era casado com Penélope e tinha um filho, Telêmaco.
Ele passou 10 anos numa guerra, Ulisses, né? E depois que a guerra terminou, Ulisses foi regressar para a sua casa. Só que nesse regresso, os deuses fizeram um conchave entre eles, e aí Ulisses se perdeu. E Ulisses, então, ele vai para uma ilha, e nessa ilha ele encontra uma deusa, a Calipso, né? E essa deusa era formosa, e essa deusa deu a Ulisses amor, deu comida, deu um reino para ele, mas mesmo assim, Ulisses sentiu falta da sua família. Ulisses tinha o desejo de retornar novamente para o seu lar. E ele pede a essa deusa, a Calipso, que o liberte dele, porque ele fala que Calipso é linda, que o que ele tem ali é maravilhoso, mas que a felicidade dele só estava completa se ele voltasse para o seu lar. E aí Calipso liberta ele e ele volta. Só que essa volta não é tão simples assim. São vários entreveios, acontecem várias coisas. No final do livro, ele volta para sua esposa Penélope e para o seu filho Telêmaco. Mas o que eu quero mostrar com esse mito dos gregos? Desde os tempos passados, tempos remotos, a família sempre foi um lugar de segurança para os homens. A família sempre foi um referencial, uma base, um sustentáculo para os homens. Os homens só encontravam segurança quando estavam em suas famílias. Assim nós vemos na figura do Ulisses. Ulisses podia muito bem permanecer naquela ilha com vários prazeres, com uma deusa que estava ao seu lado, mas ele preferiu voltar para a sua família. Ele preferiu estar ao lado da sua esposa e do seu filho. E para isso ele enfrentou vários desafios. Se nós vamos trazer a lição de Ulisses para nós, a família hoje ela é o sustentáculo da sociedade. A família hoje ela tem uma função primordial para a sociedade e principalmente para moldar todo o caráter de uma geração. É a família. Se nós hoje enfrentamos problemas na sociedade, como desrespeito, roubo, assassinos, fraudes, morte, se todos esses problemas que estão na sociedade, se você for analisá-los de forma clínica, com a lupa, esses problemas eles vêm da família. São famílias que não têm estrutura e que passam esses problemas para a sociedade. Mas o que vem a ser família? Qual é o conceito de família? Porque o vínculo familiar é tão forte, há essa unidade dentro do vínculo familiar. Não é só o andar de sangue, de consanguíneo. Mas por que quando nós falamos assim, prioridade, nós falamos, a minha família é prioridade, a minha família vem em primeiro lugar? Por que será que dentro do ser humano existe essa vocação? Existe esse lado que nos mostra que a família é nosso bem maior. Por que será que a família é tudo isso em nossas vidas? Alguém tem uma ideia? Bom, eu vou passar para vocês um vídeo aqui de uma professora, ela é socióloga, chamada Berlinda, e ela vai tecer alguns comentários sobre a família, né? Agora, essa família que ela está tecendo, ela é a família vista do ponto antropológico, tá certo? É uma família vista secularizada, é uma família vista sem a visão de Deus. E aí, depois da fala dela, nós vamos entrar no nosso assunto sobre a família na visão de Deus. Sobre os conceitos familiares. Então, a gente viu que a professora vai falar sobre alguns conceitos mais assim, seculares, né, antropológicos. É um conceito. Ela vai na verdade iniciar, né, falando sobre a questão de que a família é vista como uma visão divina, né, eterna. Ela é vista, ela também. Eu gostei que nessa última parte em que eu cortei, ela fala sobre a questão de que esse modelo ideal de família ainda está presente em nós. Né? O modelo ideal de família, esse modelo ideal de família foi trazido através do cristianismo, né, para a humanidade. Mas ela vai mostrar a família como um arranjo doméstico, qualquer arranjo doméstico. Então, a sociedade contemporânea tem a ideia de que a família ela pode ser qualquer tipo de conjunto, de arranjo. Então, se você tem hoje uma mulher e um cachorro, ela se diz, essa é a minha família, eu e meu cachorro somos minha família.
Se você tem hoje, sei lá, um grupo de hippies que mora em uma comunidade, em uma ilha isolada, e ele lá é um grupo de hippies, de pessoas que vivem da própria produção, não tem contato com a natureza, é comum aquele grupo se considerar o quê? Esta é a minha família. Então, a primeira concepção do mundo secular é que a família é qualquer arranjo doméstico, desde que as pessoas morem em uma mesma casa, em um mesmo local, então eles são considerados como família. O primeiro erro que temos aqui é que esse tipo de arranjo não possui um vínculo, uma unidade tão forte que é gerada através do amor divino. Então, o primeiro ponto é que a família ela tem esse vínculo, e esse vínculo vem de origem divina. Então, um vínculo que uma pessoa tem com um animal não é um vínculo que a pessoa tem com um ser humano. Ela também vai falar que a família ela é uma instituição social histórica. O que quer dizer isso? A família é como se ela fosse um componente da sociedade. É mais um componente da sociedade. Então, se ela é um componente daquela sociedade, consequentemente, a família vai sofrer alterações. Isso aqui é bem importante, porque é o seguinte. Hoje em dia, nós vemos que tanto o Estado Civil, como também as leis que vêm surgindo aí, elas têm, de certa forma, como é que eu posso dizer? Ela tem afrouxado a questão da composição familiar, a questão de como deve ser a família. Então, digamos, a lei civil fala que união entre pessoas do mesmo sexo também constitui uma família. A lei civil fala que pessoas que até moram sozinhas também constituem uma família. Então, por que isso acontece? Porque é vista a família como um processo histórico e cultural, ou seja, cada cultura tem seu tipo de família e por isso deve ser respeitada e ainda assim podendo ser copiada. Então, outro ponto que ela vai falar aqui, que eu achei interessante, é essa família como uma instituição social e histórica. Se a família ela é uma instituição social e histórica, ela estará propensa a sofrer alterações e transformações de acordo com o estado e o espírito da época. Isso vai implicar que a família ela não teria sustentação ou solidez. Por que eu estou falando sobre isso aqui para adentrarmos no nosso assunto? É um pouco mais teórico isso aqui. Porque é o seguinte, essas novas ideologias, novas ideias e pensamentos contemporâneos, eles estão infiltrando-se aos poucos, até mesmo dentro da igreja. E por quê? Porque o discurso é um discurso eloquente, é um discurso que usa as ciências sociais para explicar. Você pode ver que ela é uma professora que sabe o que está falando, fala com propriedade, e é um discurso, de certa forma, que leva o homem a pensar que realmente as coisas são dessa forma, as coisas se transformam, muda. Então, a família pode mudar a sua configuração. Se a família pode mudar a sua configuração, então nós não temos definição de família. Se a família pode ser qualquer coisa, qualquer arranjo, e ela se transforma, então nós não temos hoje definição de família. Por quê? Porque, digamos, daqui a 50 anos, vai haver outra definição de família, de acordo com essa visão antropológica. Então você vê que a visão do mundo contemporâneo secularizada é a visão de que família é apenas um ente, é um componente da sociedade, e esse componente não é sólido, ele não é firme, ele não tem base, ele se desmancha a qualquer momento e se transforma em outra coisa. É interessante notar que os regimes totalitários, como o comunismo, como o fascismo, como o nazismo, eles se usam desse conceito familiar para criar o seu regime. Você pode ver que o comunismo, o conceito de família não existe. A família é quem? É o Estado. A família é o conjunto. No comunismo, se vocês forem estudar mesmo como o comunismo surgiu, o comunismo surge a partir do momento em que essa microsociedade, que é a família, ela precisa ser dissolvida. Porque é assim, aquele grupo ali que seria família, ele vai agora fazer parte de um grupo maior que é o Estado. Então, a família é o Estado e não a família em si, pai, mãe, filhos. Por último, ela fala também que, sobre a família como uma comunidade de indivíduos com interesses comuns, que também é errado, né? Não é só porque as pessoas estão juntas com interesses em comum que ali vai construir uma família. Então, nós podemos depreender que, dessa fala dela, eu sei que ela é uma professora, então, assim, ela não tem essa prerrogativa de estar falando sobre uma família cristã, né? Mas nós podemos, através do texto dela,
contra-argumentar de que falta algo nessa fala dela, que talvez ela não pôs ali, que é a questão da ordem divina sobre a família. Ela chega a falar sobre a questão da família ser uma entidade divina, mas sobre ser uma ordenança divina. Deus é um Deus de ordem, né? O nosso Deus é um Deus que cria tudo em perfeita harmonia. Deus não cria as coisas de forma aleatória. Então, a família é uma criação de Deus. Alguém, por favor, lê para mim esse texto aí. Esse é um conceito, digamos assim, mais cristológico do que vem a ser família. Obrigado, Karen. Então nós temos um conceito um pouco mais cristão do que vem a ser a família, né? Nós vemos alguns termos importantes, que é sobre a paternidade, a maternidade, a filiação, o bem comum aos cônjuges e aos seus filhos, a educação dos filhos. Então nós temos um conceito mais sólido, mais firme do que vem a ser família. A família não extrapola esse conceito, ela está ali presa a isso. E justamente por quê? Porque isso foi uma ordenança divina. Se você for parar para pensar nas histórias da Bíblia, nas famílias que estão contidas na Bíblia, todas elas têm esse modelo. Tem um modelo de quê? Da educação dos filhos, né? Do bem comum que vai haver entre os cônjuges, as relações que vai haver entre a paternidade, a maternidade. Tudo está presente ali na Bíblia, nas histórias da Bíblia. Então, a família tem esse modelo por quê? Porque foi uma instituição que Deus ordenou ao homem. Embora, claro, por sermos temos requisitos da queda, por sermos ainda pecadores, não quer dizer que as nossas famílias serão perfeitas. Isso é fato. As famílias não serão perfeitas, né? Deus, ele ordena como deve ser a família, mas não quer dizer que as famílias serão perfeitas. Então, eu vou falar sobre alguns atributos da família, né? E o que vocês tiverem de dúvida, ou então vocês quiserem também endossar aqui a minha fala, vocês sintam-se à vontade, tá bom? Pode falar, Sérgio. Isso. Nós vamos ver com o decorrer da aula sobre seus propósitos. A da família não ser apenas gerar filhos e educá-los. Bom, o primeiro atributo de ordem divina é que a família ela é marital e hierarquizada. O que significa marital? Que ela é fundada no casamento. Então, o princípio da família é o casamento. Através do casamento, institui-se a família. Então, pessoas quando se casam, instituem a família. E ela tem hierarquia, ou seja, ela tem níveis de ordem, né? Graus ali de, não submissão, mas graus de autoridade dentro da família. E esse é o princípio básico da família. Não vou falar outras coisas que são, assim, tá na cara, né? Eu já falei aqui, não vou chover no balde e falar que a família tem que ser heterossexual, um casal heterossexual, ou então a família tem que ser composta por homem, mulher e isso, tal, porque são coisas que já estão, assim, nós somos cristãos, já sabemos como é, né? Então, olha só, ela é marital porque ela se forma no casamento, tá certo? E o casamento já é a semente da família. Como Sérgio falou, a primeira família que Deus instituiu foi quem? Foi Adão e Eva. Todos sabem que Deus cria Adão, o que acontece? O homem está só, mas Deus já tinha esse plano de instituir uma família e Deus cria então uma mulher, né? E ele cria uma mulher e um homem, para que eles juntos, né, dominem a terra, os animais, cresçam e se multipliquem, né? Cresçam e se multipliquem, ou seja, Deus, ele instituiu a primeira família já na criação, lá no paraíso. Ela tem hierarquia, né? Por que ela tem hierarquia? E esse ponto é bem interessante, a gente falar um pouco sobre a hierarquia. Porque, de certa forma, hoje, tem-se muito discutido sobre os papéis dentro de uma família, né? Nós vemos muitos temas como machismo, como família patriarcal, a família, a esposa submissa, porque, de certa forma, o mundo contemporâneo, as ideias contemporâneas e secularizadas têm tentado dissolver essa hierarquia dentro das famílias. Então é como se não houvesse mais autoridades dentro de uma família, não houvesse mais esses níveis de autoridade dentro da família. Então, até a forma de você educar o seu filho, você percebe isso, você tem aquele tipo de educação positiva em que o filho pode fazer o que ele quiser, em que você não pode tolher a autoridade também do seu filho, em que o homem ele não tem mais o controle nem a autoridade na casa. Então, a hierarquia foi algo instituído por Deus. E a hierarquia não quer dizer
submeter o próximo à escravidão. A hierarquia não é inferioridade. Nós vamos ver também aqui essa questão dos papéis de gênero, que muito tem se falado que a mulher, como coajudadora, como auxiliadora, ela se rebaixa. Ela está em nível menor que o do homem, mas pelo contrário. Isso não é verdade. Então, dentro de um seio familiar, há uma ordem natural de respeito e obediência. Não é fato isso? Uma família que não tem respeito e obediência é uma família desorganizada. É uma família que não tem nenhum eixo. Toda família precisa ter o quê? Um nível de respeito e obediência. As minhas filhas, elas me obedecem à minha esposa. Então, tem essa hierarquia dentro da família. A Bíblia mostra o homem como figura, como a cabeça, como chefe, e a mulher como companheira na criação dos filhos e no cuidado com o esposo. E, por fim, os filhos como fruto desse amor e zelo dos pais, obedientes à autoridade dos mesmos. Então, isso aqui é reforçado por Paulo, porque Paulo está lá falando que os filhos obedeçam e os pais não provoquem a ira dos filhos. Essas relações entre pais e filhos. Bom, temos esses dois atributos, o marital e a hierarquia dentro da família. Vamos falar sobre os papéis. Quais são os papéis dentro de uma família cristã, né? Nós temos a paternidade, a maternidade e os filhos. Antes de expormos papéis de relação dentro de uma família, precisamos fundar as bases divinas sobre a diferença entre tais papéis. Então, antes de eu falar para vocês sobre cada um dos papéis, nós precisamos ter em mente de que homens e mulheres são diferentes. Eles são iguais em dignidade e humanidade. Deus criou homem e mulher em papéis iguais de dignidade e humanidade. Mas em desígnios, em propósitos e até de forma biológica, somos diferentes, homens e mulheres. E essa diferença não é só uma diferença de corpo. Ela também é uma diferença da alma. A alma masculina, a alma feminina, elas são diferentes. A forma que a mulher se comporta, a forma que o homem se comporta, ela é diferente. Essas diferenças entre homem e mulher, elas têm suas raízes na criação. Deus, ele criou o homem e a mulher em Gênesis. O homem, ele foi feito por Deus através de quê? Deus criou o homem através de quê? Lá no Éden. Do barro. E Deus cria a mulher através de quê? Da costela. Nós vemos a primeira diferença. O homem, ele foi criado do barro, então ele foi criado da terra, e a mulher foi criada do humano. A mulher não foi criada da terra, ela foi criada do humano, e esse humano vem do homem. Essa é uma diferença. Por que será que Deus também não pegou um barro e moldou uma mulher? Por que será que Deus molda a mulher através da carne? E essa aí já inicia a diferença. Porque essa diferença ela vai repercutir em todos esses papéis, tanto da mulher quanto do homem. O casal aí, por favor, lê o texto que eu dei para vocês. Algumas diferenças que vão mostrar entre o homem e a mulher. Obrigado. É bem interessante esse texto, certo? O autor ele vai trazer essas diferenças vêm desde o Éden. Né? Você vê a figura da mulher como uma figura mais humana. Né? A mulher ela traz consigo a maternidade. Então você pode ver que a mulher, quando vê uma criança, né, ela quer pegar aquela criança, ela tem mais aquele apego. O homem tem, mas não é tão interessado naquilo ali. Né? Foi feito um experimento em que, em uma sala, colocou-se um bebê recém-nascido, e colocou-se um computador de última geração. E pessoas, homens e mulheres. De imediato, todos foram ver os bebês. Depois, os homens foram ver o computador. E as mulheres permaneceram ainda vendo o bebê. A mulher tem esse lado mais humano, criado da humanidade. E o homem, por ser criado da terra, então os teólogos eles têm essa visão de que o homem ele tem essa força bruta. Ele não é que ele seja mais seco, mas ele tem mais essa qualidade viril, essa qualidade do quê? De segurança, né? De apoio. E é interessante mesmo que
quando você para pensar, as mulheres elas se interessam mais por pessoas, né? Já o homem não, o homem se interessa mais por coisas, né? Você vê que o homem ele se interessa mais por carro, por tecnologia. Já a mulher não, a mulher você vê que ela está mais interessada em relacionamentos. Então, essas diferenças, elas existem. E elas sempre vão existir. Porque homens e mulheres são diferentes. Deus quis que homens e mulheres fossem diferentes. E essa diferença é importante e fundamental dentro de uma família. Porque dentro de uma família nós vamos ver papéis, tanto da paternidade quanto da maternidade, que são diferentes, que são exclusivos, um de cada um. Então, o primeiro papel que eu vou mostrar a vocês é sobre a paternidade. A paternidade. Quando a mulher fica grávida, a primeira coisa que acontece com a mulher são as transformações no seu corpo. A mulher, ela vai começar a amamentar, então os seus seios crescem, todo o seu corpo ali se é transformado para receber um filho. E quando o pai vai ser pai, quando o homem vai ser pai, o que acontece com o corpo do homem? Nada. Então, o homem, ele não sofre nenhuma alteração fisiológica e biológica quando vai ser pai, diferente da mulher. Mas, em compensação, o estado emocional do homem, ele muda. Então, assim, eu tiro por mim, né? Aqui, assim, então, quando eu fui pai de primeira viagem, então, assim, foi como se ligasse uma chave em mim, assim, para a minha mudança. Era como se eu tivesse eu tinha uma necessidade de agora, assim, eu não sou mais um menino, eu sou um homem. É como se ser um pai me tornasse agora um homem. Eu não sou mais um menino, agora eu sou um homem. Então, emocionalmente, os homens eles mudam mais que as mulheres quando são pais. Essa característica psicológica na mudança do homem é justamente para receber a paternidade. Então, o homem ele sofre alterações fisiológicas, não sofre alterações fisiológicas quando vai ser pai, mas sofre alterações psicológicas. Eu também lembro que quando eu vi o segundo parto da minha filha. A minha primeira filha eu não pude ver, eu não estava aqui. E quando eu fui ver o segundo parto, nossa, eu estava tão nervoso, que a médica falou assim, a que fez o parto, calma pai, é ela que vai para a cirurgia, não é o senhor não que vai para a cirurgia. Então assim, eu estava mais nervoso que a minha esposa ali praticamente. É a sensação de você então, de ser pai ali. Então, as funções psicológicas tinham se alteradas. Realmente, a paternidade, ela altera a cabeça do homem. Quantos homens, quando são pais, mudam totalmente? Deixam de ser homens promíscuos, deixam de ser homens que vivem em vícios. Por quê? Porque a paternidade tem essa função na cabeça de um homem, mudá-lo. Então, a paternidade realmente é um divisor de águas dentro da cabeça de um homem. É como se fosse um passo de menino para agora ser um homem, para ser um pai de família. São atribuições de uma figura paterna, o autossacrifício, dar a vida pela família. Então, assim, é algo que está inerente ao homem. Ele se autossacrificar pela sua família. Então, o homem, ele trabalha, ele quer ali ganhar o dinheiro, mas ele não pensa em ganhar o dinheiro para si, para gastar consigo mesmo. Quando ele tem um filho e uma família, ele pensa em trabalhar porque ele precisa sustentar a sua família. Então, assim, o homem ele começa a abdicar de alguns prazeres que ele tinha antes. E ele passa, então, a viver esse autossacrifício pela família. Isso fica bem claro na época de guerra, né? Quando aconteciam as guerras, quem é que iam para as guerras? Eram os homens. Porque era um dever do homem defender a sua família. Então, aí tu pensa assim hoje, como é que aqueles homens iam para a guerra, sabendo que iam morrer? Eles iam para a guerra porque eles diziam assim, que se eles não lutassem pela família dele, aquele inimigo então iria capturar aquela família e Deus sabe o que iriam fazer com eles. Então, aquilo o impulsionava para a guerra. Então, o homem, por ser diferente da mulher nesse sentido, ele tem esse sentimento de autossacrifício, de autossacrificar mesmo pela sua família. Está presente no homem, essa segurança, né? Por ele também ter a força. Então, o homem ele tem esse atributo, o autossacrifício, como também tem a autoridade. O homem, Deus também revestiu o homem de autoridade. Então, quando acontece a queda lá no paraíso, Cristo vai falar com Adão, porque Adão tinha autoridade ali. Então, por mais que Adão fosse induzido por Eva
a comer do fruto, Deus vai falar diretamente com Adão, porque ele é que tem autoridade naquilo ali. Então o homem também tem esse aspecto de autoridade dentro da família. E a segurança familiar e também a disciplina. Sobre a provisão financeira, também é um atributo da paternidade. Nos tempos, até hoje também, né? Mas, nos tempos mais antigos, a provisão financeira, ela vinha do homem, eram os homens que trabalhavam. É claro que hoje, com as novas mudanças das relações trabalhistas, a mulher agora também está inserida no mercado de trabalho, isso mudou um pouco. Mas essa essência do homem provedor ainda existe em cada homem. Você pode ver que por mais que a mulher trabalhe, o homem tem ainda a necessidade de que eu preciso prover a casa, eu preciso também ter um trabalho. É muito difícil você... E geralmente quando você encontra um homem que não trabalha e que é sustentado pela esposa, a primeira coisa que você pensa é o quê? Esse homem é um vagabundo. Você não pensa da mulher, mas esse homem é um vagabundo, é um gigolô. Então essa essência está lá, latente no homem, de ser o provedor da casa de forma financeira. A paternidade também traz consigo outro privilégio. E esse privilégio é o maior privilégio que Deus deu à humanidade. Quando eu me tornei pai, eu fiz da minha esposa uma mãe. Então a paternidade, ela entrega o maior privilégio que Deus possa dar a uma pessoa, que é a maternidade. A partir do momento que eu fui pai, isso quer dizer que eu dei a Denise agora a chance dela ser mãe. E esse é o meu privilégio que Deus dá aos seres humanos. Então vamos falar sobre a maternidade. A maternidade é a ternura de Deus, é o amor de Deus. É o maior dom que Deus deu à mulher, é o de ser mãe. Afinal, o amor materno é o primeiro amor do mundo que os homens conhecem. E isso é fato. Se você perguntar qual é o seu primeiro amor que você conhece, é o amor de sua mãe. O amor de mãe é o primeiro amor que nós conhecemos. Desde quando somos bebês, desde quando nós estamos caminhando, crescendo, é este amor. E é tanto que o vínculo materno, ele é muito forte. Você pode, claro que tem os pais que têm esse vínculo com os filhos, mas não é tão forte quanto o vínculo materno. A maternidade, ela gera o maior vínculo com o filho. Por quê? Porque a mulher está gerando o filho ali no seu útero. Então, ela está carregando aquele bebê ali dentro do seu útero. Então, por isso que o primeiro amor que nós conhecemos é o amor de nossa mãe. Tão honroso é a maternidade que Paulo vai lá falar em 1 Timóteo 2,15 que a salvação da mulher virá pela maternidade. Não vou discutir esse texto agora, mas só para ter uma noção de quão supremo é esse dom que Deus dá à mulher, o dom da maternidade. É por meio da maternidade que a mulher desempenha o papel de co-criadora junto com Deus. Então, olha só. Vamos pensar de uma forma agora filosófica. Forma filosófica. O Roberto está dando uma aula sobre Coríntios, né? E ele fala muito que os coríntios, né? Eles estavam embebidos naquela civilização onde existia a retórica, a oratória, platonismo. E vamos então falar de uma forma filosófica, sem cristianismo. Se você for parar para pensar, gerar um filho dentro de um corpo, praticamente é algo divino. Por quê? Porque quem cria as pessoas é Deus. Foi Deus que criou Adão e Eva. E depois de Adão e Eva, quem criou as pessoas? A mulher. Através do útero, ela tem filhos. Então, de uma forma assim, filosófica, tirando todo o contexto cristão, Deus deu praticamente um dom divino às mulheres, o dom de gerar vidas. O útero feminino é algo tão surpreendente que nenhum pintor consegue fazer o que aquilo faz. O útero consegue moldar uma criança desde os seus dedos, desde as suas veias, o seu coração. Quem aqui é pai e acompanha aquelas ultrassonografias sabe como a perfeição de Deus, como aquele útero ali é algo supremo, é algo divino. Como aquela vida é criada ali, como ela é perfeita. E por isso a maternidade é um dom divino da mulher. Todo o corpo feminino é transformado para a maternidade desde o início.
desde o seu ciclo menstrual até a sua menopausa. Deus criou o primeiro homem no seu jardim imaculado. A partir de então, a mulher passa a gerar seus filhos no seu jardim, que é o seu útero. Não há maior privilégio que esse, o de gerar vida, algo que Deus apenas concedeu às mulheres. Então, se as mulheres têm um privilégio, e esse privilégio é um privilégio tão incomensurável, é o privilégio da maternidade. Embora a sociedade, o mundo secularizado, os novos pensamentos, as novas ideologias mostram que isso não é um privilégio para as mulheres. Ter filhos não é um privilégio para as mulheres. Muito pelo contrário, ter filhos chega a ser um peso para as mulheres. Gerar um filho chega a ser como se uma condenação para as mulheres. Quando na verdade não. Na verdade, o plano divino é que as mulheres tendo filhos, isso seria um dom divino. Então nós podemos entender que a maternidade e suas virtudes, elas são fundamentais para a nossa sociedade. Lares em que nós não temos uma mãe presente, vocês podem perceber, são lares que não têm uma certa estrutura. Eu pesquisei antes, o Brasil hoje ele vive uma epidemia em que a maioria dos lares, os filhos são criados por mães, são chamadas mães solos, as mães solteiras. E você vê que ainda assim esses lares existem. Mas será que um lar criado por um pai solo é comum? Não é comum. Porque justamente esse vínculo materno ele é mais forte do que um vínculo paterno. Então as mulheres conseguem se sobressair e conseguem até mesmo criar seus filhos sozinha, sem os pais, infelizmente, né? Mas elas conseguem por quê? Porque elas têm esse vínculo forte, elas têm esse dom divino que é o dom da maternidade. São as virtudes maternais, o eixo do lar. Um lar sem uma mulher, sem uma mãe, é um caos. É verdade, meus amigos. Um lar sem uma mulher é um caos. A mulher, ela traz equilíbrio para uma casa. Ela tanto traz equilíbrio para os filhos como para o seu marido. É interessante que, assim, a minha mãe, né, o amor feminino que eu tinha antes de me casar era o da minha mãe, porque ela cuidava de mim. Então, a minha mãe, por cuidar de mim, por me amar, era o amor feminino que eu conhecia. Quando eu casei, esse amor feminino agora foi transportado para quem? Para minha esposa. Então, minha esposa agora, esse amor feminino, e é um amor mais profundo, porque eu conheço na profundeza, no conhecimento esse amor, diferente da minha mãe. Então, você vê que o amor feminino, o amor materno, ele é tão profundo que ele cria, ele dá essa harmonia. Eu não deixei de ser cuidado. Eu ainda permaneço cuidado por uma mulher, só que agora essa mulher é a minha esposa, não mais a minha mãe. Ele é o elo mais forte, a maternidade, pois é o primeiro amor que nós conhecemos. Ele também é um tipo de amor sacrificial, assim também como o homem ele se sacrifica pela sua família através da sua força, dando a sua vida. A mulher, ela se sacrifica pelos seus filhos, dando literalmente o seu corpo. É verdade. A mulher, quando engravida, ela sabe que o seu corpo não vai ser mais o mesmo. Então, a sua barriga cresce, os seus hormônios mudam. Então, ela dá literalmente o seu corpo para o seu filho. E depois que a criança nasce, ela continua a dar esse seu corpo. Através de quê? Através da amamentação. Pensem quão profundo é que o bebê, ele passa a ser gerido através do corpo da mulher. É o corpo da mulher que está gerindo aquele filho ali. Então isso é um alto sacrifício que a mulher faz, também de amamentar o seu filho e aumentar esse elo. E várias pesquisas vão falar sobre os benefícios de amamentar, o vínculo que se torna mais forte. Então existe também esse amor de alto sacrifício dentro da maternidade. Além também da educação moral e religiosa dos filhos. E sobre os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre é a sua recompensa. Está lá nos Salmos 127, verso 3 ao 4. Nada produz mais vínculos que um filho, que é um símbolo da sobrevivência do homem e o penhor da garantia da sua perpetuidade na terra.
pois os filhos carregam geneticamente nosso DNA. Isso aqui é bem interessante. Quando eu olho para a minha filha, a mais nova, ela faz um gesto com a língua, e esse gesto com a língua, quem fazia era o meu pai. E ela faz o mesmo gesto com a língua. Então, quando eu olho para a minha filha mais nova, eu vejo o meu pai. Por quê? Esse ciclo em que eu fui filho, agora sou pai, minhas filhas também vão ter filhos. Isso é como se Deus vê isso como se fosse uma perpetuidade da minha alma, dos traços meus e meus filhos. Então, a minha filha tendo outros filhos, eu vou me ver nos filhos dela. Os filhos, eles são um reflexo dos pais. Eles carregam geneticamente, né, os traços, no DNA, claro, né, nós sabemos hoje, essas características, até mesmo características físicas, que você olha assim, isso aqui era o avô dela que tinha isso aqui, como é o caso da minha filha. E os filhos também, eles possuem uma missão na família. Por quê? Porque os filhos, quando os filhos nascem, eles passam agora a ser não o centro de um relacionamento, mas é como se o amor ele fosse multiplicado. Então, quando eu casei com Denise e nós tivemos nossa primeira filha, o amor que eram dois ficou 3. Depois tive minha segunda filha, agora são 4. Então, os filhos têm essa característica aqui de multiplicar o amor numa família. E os filhos, eles criam esses vínculos mais fortes. Queira ou não, um relacionamento passa por dificuldades. Mas quando você olha para os seus filhos, você pensa 2 vezes antes de tomar qualquer decisão de forma impensada. Então, os filhos, eles têm essa liga de unir a família, de unir o casal. Hoje em dia, nós também vivemos com alguns erros da estrutura familiar. Bom, eu falei sobre as características divinas, sobre a família, que é a paternidade, maternidade e os filhos, mas eu também vou falar sobre alguns erros da estrutura familiar. O que é incompatível e fora da ordem divina, e, portanto, não aceitamos como verdade sobre a família. Então, o que é que a nossa igreja, né, aceita como realmente família? A família, ela provém primeiro do casamento, não é isso? E entre pessoas de sexos diferentes. Está bem claro isso aqui. Nós também, é incompatível também as famílias que têm, de certa forma, erros, como pais que são opressores, como pais que são violentos, e realmente isso existe. Nós não podemos fechar os olhos e achar que todas as famílias são maravilhosas, são como comerciais de margarina. Não. Existem pais que abandonam o seu lar. Isso é comum aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste. E existem pais que agem com violência, tanto contra suas esposas quanto seus filhos. E essa violência não só é violência física, mas até sexual. Então, esse tipo de família é uma família desestruturada, é uma família que não é da ordem divina, esse tipo de homem. Como também das mães. As mães são relapsas, as mães que não têm um cuidado com o seu lar, e também são desertoras, ou até mesmo que tornam o filho como reis, como os filhos fossem reis da família. Então, mimam os seus filhos a tal ponto que os filhos podem fazer o que quiserem. Esses tipos de famílias são erros, são transgressões, como a própria professora fala aqui, e que são incompatíveis com a ordem divina. Então, assim, eu falo isso para endossar o quê? Para endossar que a visão da família cristã não é uma visão de uma família patriarcal, onde eu estou em um pedestal estabelecendo ordens para minha esposa e para as minhas filhas, onde eu tenho autoridade, onde a minha esposa ela é minha escrava. Não, muito pelo contrário, é um vínculo de unidade. Outra forma também incompatível de relação, vou voltar em tela, familiar, é a humanização e a sentimentalização dos animais. Eu quis trazer isso aqui porque eu achei bem interessante, vai dar tempo, tá bom, pessoal? Deixa eu passar para vocês aqui Vamos lá. Gente, nós já estamos vivendo um tempo em que os animais, eles são mais protegidos do que os seres humanos. Vocês concordam comigo?
Gente, ó. É um vídeo curtinho isso aqui, tá certo, pessoal? É um cachorrinho, é um bem fofinho cachorrinho. Ele tá em um trenzinho infantil, tá? Bem curtinho. É bem meiguinho, né? Aquece nosso coração ver um doguinho. Mas olha só, eu vi no Facebook esse vídeo. E aí, eu fui nos comentários. Eu gosto de ver os comentários, não sei vocês, mas eu tenho Facebook só para ver os comentários. Eu gosto muito de ver os comentários. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver os comentários sobre esse vídeo aqui. Olha só, pessoal. Uma pessoa falou o óbvio. E ele falou o óbvio, não é normal. O cachorro não é criança. Ele quis dizer assim, que tudo bem que aquela pessoa teve atitude como se aquele cachorro fosse uma criança. E ele falou, o cachorro não é criança. Ele falou o quê? Uma verdade, né? Realmente é nossa estimação. Vamos ver os comentários. Os comentários vão dizer um pouco sobre o pensamento atual, contemporâneo, certo? Essa pessoa fala assim, ainda bem, né? Martin, ainda bem. Essa outra pessoa vai falar, muitas vezes, deixa eu aumentar, que é melhor para vocês, né? Deixa eu aumentar. Tá bom, dá para ver? Essa pessoa fala assim, muitas vezes são melhores que elas, porque quando crescem esquecem dos pais e os animais não. Percebeu que são mulheres falando, viu, pessoal? Claro que não, são muito melhores. A outra pessoa, verdade, é melhor que criança. A outra falou, graças a Deus. A outra falou, com certeza a criança cresce e corre o risco de ficar adulto, egoísta. Já o cachorro são eternas crianças inocentes, para sempre amor. Coraçãozinhos, um amém. Realmente, cachorro é mais educado. Concordo plenamente, por isso gosto de cães. Essa pessoa falou, que bom que não são. Crianças crescem e muitas vezes se transformam em seres humanos insuportáveis. Estão falando de crianças, tá, pessoal? Pode ser engraçado, mas estão falando de crianças, certo isso aqui? Essa pessoa falou, exatamente, eles são muito melhor. Então, assim, os animais são bem melhores que as crianças. Essa falou, prefiro cachorro. Esse aqui falou, é melhor que essas bostas de criança. Esse aqui foi um homem que falou, tá certo, pessoal? Cachorro, acho que ele falou, é o que o dono quiser. O meu é criança de 4 patas, sim. Graças a Deus, por isso, não quis ter filhos e preferi cuidar de pets. Então, pessoal, isso é um choque de realidade para nós. Eu vejo os comentários, mas eu vejo a luz, né, da minha visão cristã, mas isso é um choque de realidade. A nossa sociedade, a cultura contemporânea, ela valoriza mais os animais do que os seres humanos. Então ela entende como as crianças, como filho, como uma prisão, né, como algo que deve ser evitado, como algo assim trabalhoso, né. Por mais que aqui eu não estou tentando assim dizer que você não pode passear com o seu cachorro, você não pode, não, pelo contrário. Mas é o fato de que as pessoas extrapolam isso, ao ponto de falar que é melhor você criar um animal, criar um pet, do que você ter filhos. Que é o chamado pai de pets, né? Isso, que agora é uma mania, uma tendência de que você tem um cachorro, então sou pai de um pet, sou pai. Gente, crianças, pai é pai de seres humanos e não de animais. Filhos são humanos e não animais. A adoção de animais domésticos não configura uma família, pois não tem uma função e não é criar filhos. A sentimentalização e a humanização de animais é uma patologia de uma sociedade que cada vez é mais egoísta e disfuncional. Então, nós temos que estar atentos, né? Atentos a ver o que acontece na sociedade, porque aí vai mostrar, é como se fosse um sintoma de uma sociedade que cada vez está mais egoísta, que preferem... Por que as pessoas preferem ter um animal como filho? Porque não dá trabalho, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho um cachorro em casa, só faço dar comida para ele, ali, passeio com ele, para ele fazer as suas necessidades, e acabou. Agora, tem um filho, em que você vai ter que estar ali, educando ele, em que ele adoece, você passa a noite acordado com ele, em que você vai deixar de ir para os locais porque não pode levar, porque ele não pode ir. É muito. Então, assim, esse sentimento é um sentimento egoísta. Por quê? Porque nós queremos transferir o nosso lado paterno, a nossa satisfação paterna e materna, em um animal. Por quê? Porque é mais fácil. Porque também os animais não vão reclamar,
Os animais têm esse instinto, também os domésticos, eles têm esse instinto de fidelidade. Os animais domésticos são fiéis realmente até a morte. Diferente dos filhos, que quando você cria seus filhos, é uma roleta russa. Você cria seus filhos, mas você não sabe como eles vão ser. Você quer entregar a Deus e sabe que deseja o melhor para eles. Então, por isso que essa sociedade busca mais essa satisfação egoísta em trocar filhos por animais. Eu percebi isso quando eu estava procurando esse vídeo, que tem muitos políticos que estão usando essa bandeira agora. Eles defendem os animais, as causas, os animais abandonados, eles resgatam, mas eles usam isso como um pretexto político, né, para ter um engajamento. É isso mesmo. Tem um vídeo muito interessante, se vocês puderem assistir, de um deputado chamado Pavanato. Ele, inclusive, ganhou para vereador agora em São Paulo. E ele faz um vídeo, é uma experiência social, assim, se você for ver, assim, é algo assim, bem cruel. Ele pede para as pessoas assinarem uma petição para que não haja mais o consumo de ovos silvestres. Ele explica, olha, os restaurantes estão consumindo muitos ovos de animais silvestres, como pássaros, não sei o quê. Nós estamos aqui, então, fazendo uma petição para que nós possamos preservar o meio ambiente, para que os animais não entrem em extinção. Você assina, as pessoas não pensam duas vezes, elas assinam na hora. Aí, quando a pessoa assina, ele pega e vira assim, ó. Agora eu tenho uma petição aqui contra o aborto. Será que tem como você assinar? As pessoas não assinam. Tem uma que olha assim e fala, não, isso aqui eu não vou assinar não, porque isso aqui eu não sei não, se eu concordo ou não. Então as pessoas de imediato assinam uma petição para que deixem de comer ovos de pássaros. Mas quando vai falar sobre aborto, sobre vidas, as pessoas não assinam. Isso é um reflexo de uma sociedade realmente disfuncional. Vamos correr aqui, gente, tá? Família. A família também ela é a primeira sociedade. A família ela se inicia através do casamento, homem e mulher, e ali ela é uma micro-sociedade. Ela é o início da sociedade. Eu falei a vocês no início que quando você vê uma sociedade incivilizada, uma sociedade baseada na selvageria, na barbárie, é porque é uma sociedade onde as famílias também são assim. A sociedade, de certa forma, vai ser um reflexo das famílias. Que é algo que você pode ver isso de forma clara, é no trânsito. Se você vê no trânsito, você vê pessoas que não têm educação, são incivilizadas, não respeitam nada, nem pedestre, nem sinal. Então você percebe que aquilo ali é um reflexo da educação familiar que eles têm. Então a família é a primeira sociedade, por quê? Porque é dali que vão surgir, que vão ser ensinados os valores. O pai e a mãe vão ensinar os valores de moral, de amor altruísta, certo? De empatia com o próximo. É dentro da família que esses valores são estabelecidos. Por quê? Porque justamente é o tempo que você mais passa com a família. Você passa mais tempo dentro da família. Então é ali que esses valores são ensinados. Então se você tem famílias fortes, famílias sólidas, baseadas em uma moral cristã, famílias que são estruturadas, que ensinam os deveres e obrigações para seus filhos, consequentemente esses filhos eles vão trazer isso para a sociedade. Eles vão ser pessoas educadas na sociedade, eles não vão ser pessoas que cortam você no carro quando você está lá parado, como é aqui em Paulo Afonso. Não vão ser pessoas que vão furar a fila quando você estiver na fila de um banco. Então é um reflexo de uma sociedade. A outra característica da família é a primazia sobre o Estado. Primazia é o quê? É prioridade. A família, ela está acima do Estado. Isso aqui eu quis trazer, eu achei bem interessante. O que quer dizer a família está acima do Estado? A prioridade e precedência da família em relação à sociedade e ao Estado, com exceção nos casos de risco. Então, assim, o Estado e a sociedade, eles podem interferir na família, mas eles não têm valor absoluto dentro da família. Então, isso aqui é um tema delicado, por quê? Porque nós vemos que o Estado, principalmente o Estado dito como democrático, ele tenta interferir dentro das famílias. Como? Por exemplo, se você parar para pensar, quem foi que hoje proibiu o uso de celulares das crianças na escola? Foi o Estado. Então, o Estado está interferindo, por mais que seja uma interferência benéfica, mas é uma interferência do Estado. Então, o Estado diz quais são as matérias que vão ser ensinadas numa escola. O Estado, então, tira algumas matérias. Isso é o Estado interferindo da família. Aconteceu muito isso na época da pandemia, onde alguns pais não queriam vacinar seus filhos.
Na minha opinião, as famílias ali, elas têm as suas responsabilidades e o Estado não pode interferir. Mas nós vimos o Estado interferindo dentro da família. Por mais que seja uma interferência benéfica, vacinar aquelas crianças, se nós levarmos ao extremo, pode haver momentos, pode haver assim, algum ano, aí daqui a uns 50 anos, em que o Estado diga se você pode ou não ser pai daquela criança. E tira a criança de você. Quer falar? Sim, muito bem. É tão forte essa presença hoje que a China instituiu o quê? Que os casais só podiam ter um filho, devido ao crescimento populacional, né? Agora inverteu. O Estado ele está interferindo e está influenciando para que os casais tenham mais filhos, dando até bônus, bolsas, né? Então nós vemos o quê? Que a primazia é da família. Quem surgiu primeiro foi a família, não o Estado. Quem surgiu primeiro ali foi o ambiente familiar e não o Estado. Então nós temos que ter cuidado com essas interferências dos Estados, principalmente na criação de leis, no abuso que o Estado tem com algumas famílias, né? Nós vivemos num país democrático, o Brasil, mas tem países em que, como a China, como outros aí, que vivem em regimes totalitários, em que as famílias não têm vez, em que se o governo quiser, ele pode tirar aquela família de você. Sem nenhuma segurança, ele tira aquele seu filho de você, ele pode dissolver até mesmo famílias. Quando, na verdade, a visão cristã é que a primazia é da família. A família tem a responsabilidade maior sobre os seus, e não o Estado. O Estado pode interferir desde que seja uma situação de risco ou para beneficiar a família, de certa forma. Mas o Estado ele tem um limite. Ele não pode ultrapassar esses limites. A partir do momento que o Estado começa a ultrapassar esses limites, nós, às vezes, podemos ver como uma atitude assim, necessária. Mas eu gosto sempre de ver o extremo. Se o Estado hoje obriga que seu filho precisa fazer isso e isso, é só um passo do Estado roubar o seu filho de você e falar o seu filho não é seu e sim do Estado. É só um passo para isso. Isso é entrar um governante totalitário. Por fim, a formação da educação moral e religiosa. Compete à família as regras da educação moral e espiritual. A família tem um compromisso inalienável, ou seja, de não cede à educação dos filhos. Para ela, é tão importante que é quase impossível substituir a família na educação e orientação dos filhos. Aqui eu estou falando, pessoal, de uma educação moral e religiosa. Tá? As escolas, elas têm uma função secundária. Elas têm uma função secundária no ensino moral. Uma vez que a função principal da escola é a formação técnica e profissional. Claro que ela vai também ensinar alguns preceitos morais, mas a família é a principal. É ela que deve tomar as rédeas da educação moral e espiritual ou religiosa dos seus filhos, eu estou falando aqui, e não o Estado. Então, nós temos, a família tem essa prerrogativa. Eu tenho a prerrogativa de ensinar a minha filha que houve um Deus que veio à Terra, que foi crucificado e que morreu por mim, por nós, e por isso você vai ser cristã. Você tem esses preceitos. Essa é minha prerrogativa. O problema hoje é que as famílias têm delegado demais as prerrogativas. Então nós jogamos a educação moral dos nossos filhos para a igreja. Nós achamos que levar meu filho para a igreja e ele vai se tornar um bom cristão. A igreja tem essa responsabilidade. Pago meu filho numa escola e a escola é responsável por isso. Não, somos nós. Nós somos responsáveis por essa educação moral e eu falo assim, religiosa dos nossos filhos. É no seio familiar que se dá a aprendizagem das responsabilidades sociais e da solidariedade. É no seio familiar, desde a origem da vida, que a pessoa começa a adquirir e a assimilar os valores sociais pertinentes à vida em comunidade. Como eu já falei aqui, né? Então, é na família que esses valores vão ser disseminados. Esses valores eles vão estar ali sendo ensinados para os nossos filhos. É dentro da família. Então, se nós que somos pais, a primeira coisa que temos que pensar eu tenho essa responsabilidade com os meus filhos, de ensiná-los um ensino tanto espiritual, do que eu creio, do que é verdade, quanto também moral, e não esperar por outras entidades. Estou aqui correndo, pessoal, porque eu quero terminar a aula.
Mas vocês querem falar alguma coisa? Sim, sim. Entenda, não existe filhos que nascem por acidente. Não existem filhos que nascem por um erro, entendeu? Filhos são filhos. Então, assim, mesmo sendo da prostituição, mesmo sendo até... Gente, até filhos que nascem de estupros são filhos de Deus. Não existem esses acidentes. Então, assim, aquele filho ali não vai carregar a culpa do erro dos seus pais. E aquela mãe que gerou aquele filho, sim, pode constituir uma família. Quem sabe até aquele pai, até aquela pessoa que gerou esse filho, pode constituir uma família. Entendeu? Então, assim, não temos essa ideia, porque o filho é gerado de forma errada, então quer dizer que ele não é uma família, ele é rejeitado. Não, de forma alguma. Deus não age de forma aleatória, pode ter certeza disso. Mais alguma coisa? Vou finalizar com essa frase aqui, tá certo? Essa frase do autor alemão Goethe. Karen, leia para mim, por favor. Eu gosto de ver você lendo. Ouvir você. Isso. Então, nós fechamos a aula com essa frase que mostra claramente que a felicidade do homem, ela está em sua família. O homem só vai ter a sua completude dentro do ambiente familiar. Então, o que o homem anseia é o carinho da esposa, é o cuidado da esposa, é estar entre os seus filhos, é estar fazendo o seu trabalho que sustenta a sua família. Este é o prazer. E esse prazer ele não vai encontrar em nenhuma vastidão do mundo. No final das contas, o que o homem mais quer realmente é construir uma família. Nós percebemos isso. Nós percebemos que nós crescemos, nos tornamos adultos, mas chega um momento da nossa vida que o que nós queremos ter é a nossa família, nosso abrigo, né? Nosso lar. O que nós queremos é ter essa segurança que só quem pode dar realmente é uma família. Então eu encerro essa aula com esse texto e na próxima aula nós vamos tratar de um assunto totalmente diferente. Não, Paulo vai falar sobre casamento e família e ele já vai para outro assunto que é sobre as relações entre os senhores e os escravos, né? Eu não vou trazer sobre escravos porque nós não vivemos mais no tempo da escravidão, mas nós vamos falar sobre as relações trabalhistas e a sua ética dentro do cristianismo. Vou fazer uma oração para encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar a mim no final da aula. Deus, muito obrigado mais uma vez, Pai. Quero orar, Deus, pelas famílias brasileiras, para que o Senhor possa direcioná-las, Deus. Para que essas famílias possam ser estruturas do Teu amor. Para que filhos e pais possam se converter a Ti, Deus. Para que os filhos e os pais possam mostrar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro vínculo que vem de Ti, Senhor. Eu oro para aquelas pessoas que hoje ainda vão construir uma família, que o Senhor possa estar abrindo os caminhos para ela, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha novamente mostrar aos nossos corações os nossos erros. Venha mostrar, Deus, os erros das famílias. E que possamos crescer, Deus, possamos melhorar, possamos sim construir famílias fortes para essa sociedade que tanto almeja, que tanto clama, Deus, por uma direção. Eu oro pelas famílias da Fonte, que cada uma também venha ser um referencial, Deus, que venha ser realmente um farol nessa sociedade. E assim eu te peço em nome de Jesus, amém.